Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Você é aluno do Jardim América, que é o professor Marcos de Língua Portuguesa. Estou aqui hoje para a gente poder fazer esse vídeo explicativo da nossa segunda atividade do primeiro bimestre, tá bom? Então vamos, antes de começar, lembrar algumas coisas. Nosso primeiro bimestre está encerrando, a gente está ainda aí nessa parte das aulas remotas. É importante que você participe, que você envie as atividades ou pelo WhatsApp ou pelo Classroom e que acompanhe também as aulas no centro de mídia, pois lá você garante a sua presença e com as atividades a sua nota, tá bom? E principalmente, gente, muitíssimo importante, você que pegou aí a sua avaliação na escola, preencha o gabarito corretamente e mande foto aí para o seu coordenador de sala, tá bom? Essa nota vai fazer parte do primeiro bimestre também, nas matérias de português e matemática, beleza? Vamos então para a nossa segunda atividade do primeiro bimestre, mês de abril, terceiros ano A, B e C. A gente vai falar de texto, tá? Então tem aqui uma parte escrita que você vai ler com calma, mas eu vou trocar em miúdos com você. A gente fala um pouquinho aqui do significado da palavra texto, né? Ela vem do grego tecido, e a gente tem que sempre fazer essa relação mesmo, tá? O texto é o quê? É um emaranhado de palavras que vão se juntando e vão se formando aí como se fosse um grande tecido, e assim se forma um texto, tá? Mas nós vamos fixar um pouquinho a ideia do que é o contexto e o que é o texto. Então, quando a gente vê essa palavra de contexto, vamos lembrar de ambiente. É uma forma bem bacana da gente poder saber onde é que vai se usá-lo, tá bom? Então, vamos lá. Para explicar para vocês de maneira muito rápida, assim, também, por conta do nosso tempo, imagina que se a gente vai no mercado, a gente precisa de uma lista de compras, né? E essa lista de compras vai fazer sentido aonde? No mercado. É lá que a gente vai consultar essa lista, vai ver o que está faltando em casa, tudo mais. E aí, imagina se essa lista estivesse dentro de um ônibus, ela faria algum sentido para você? Você entrou no ônibus, pegou lá o seu busão, bom e velho busão, e aí você está sentado lá na janela, tem uma lista de compras afixada. Naquele ambiente, dentro do ônibus, essa lista não vai fazer o menor sentido. Entenderam? Agora, se você estiver num hospital, por exemplo, e ver uma placa escrito silêncio, ou simplesmente a imagem de uma enfermeira fazendo shhh, colocando o dedo sobre o lábio, com o sentido de que faça silêncio, o ambiente hospitalar ele me remete a essa informação. Então, ali há um contexto, ok? Então, depois que vocês lerem aqui vai ficar um pouquinho mais fácil de entender, mas vamos analisar essas duas imagens, ó, que eu acabei de explicar para vocês. Dentro do hospital, essa imagem aqui da enfermeira, escrito mantenha o silêncio, faz todo sentido, porque você está num ambiente que é necessário o silêncio. E se você estivesse no ônibus, faria sentido o quê? Uma lista de compras ou uma instrução de como usar a saída de emergência caso você precise? Então, os textos devem estar dentro do seu ambiente, dentro do seu contexto, beleza? É bem essa informação, a gente vai ter isso como ponto de partida para a gente continuar o estudo dos textos, tá bom? Então, ó, esse parágrafo é bem importante para a gente ler junto. Dessa maneira fica claro que os textos podem ser curtos, com somente uma palavra, ou expresso por meio de um conjunto de palavras. Contudo, devemos ter atenção às características e os critérios essenciais de um texto. Então, o texto não é simplesmente um emaranhado de frases. Para que ele seja efetivado, existem critérios fundamentais, a coesão e a coerência. Então, a gente vai entender o que é coesão e coerência no nosso próximo slide aqui, porque é o sentido que o texto tem que ter com a gente, tá bom? Então vamos lá. Eu coloquei aqui bem simples também, bem resumido, o que é coesão? A coesão é a conexão entre as diversas partes do texto, tá? Então um parágrafo tem que combinar com o outro, as conjunções têm que ligar um termo com o outro, preposições, advérbios, pronomes, então tudo isso tem que estar conectado com o texto, né? Eu não posso simplesmente falar uma coisa sem sentido, sem usar esses cognitivos que a gente chama, essas palavrinhas que juntam uma coisa à outra, tá? Então, a coesão está muito mais ligada à escrita do texto, tá bom? A coerência, ela faz uma relação lógica, ou seja, ela está ligada muito mais à ideia, né? Eu não posso falar que eu fui para a igreja
e depois chupei laranja, sem ter feito uma correlação lógica entre estar na igreja, depois ter chegado em casa, ou ter pego uma laranja e ter feito o uso da fruta, tá bom? Então é isso, ó. A coerência é fundamental para estabelecer uma relação lógica entre as ideias de um texto, fazendo com que umas complementem as outras, ou seja, não se contradigam, tá? Então isso é importante. O texto tem que ter um segmento, tá? Isso é a coerência. Então, eu fiz aqui duas atividades para a gente poder entender, ó. Coesão. Coesão, lembre-se que a gente está falando da parte escrita, tá bom? Foi embora muito tarde, ela chupou laranja azeda, uma careta. Como que a gente organiza essa frase e eu posso apenas incluir e excluir um termo? Eu posso colocar um ele aqui. Eu posso tirar uma dessas palavras dessa minha oração e remontar ela aqui. Então a primeira atividade que vocês vão fazer aí na própria folha, ou aí da maneira que vocês quiserem, no caderno, enfim, é reescrever essa frase, colocando ela tendo sentido na parte escrita, correto? Podendo tirar ou colocar um termo a mais, tá bom? Ou um a menos, como vocês quiserem. Na segunda parte, é a coerência que a gente vai ver, é o sentido. É só isso, não tem mais jeito. Acabou, boa sorte. Não tenho o que dizer, são só palavras. Sabe que eu sinto, não mudará. É um trecho da música, né, que você deve conhecer. Procurando o nome da cantora, não podia deixar vocês sem saber disso. Então esse aqui é um trecho da música de Vanessa da Mata. A gente vai reescrever essa mesma oração de maneira coesa. E nesse caso eu posso reduzir, tá bom? Eu posso tirar um monte de coisa aqui, simplesmente explicando o que ela significa. Facinho, né, gente? Continuando aqui, gente, nossa segunda parte dessa segunda atividade, nós vamos falar um pouquinho dos tipos de textos de gêneros textuais, tá bom? Como sempre, eu vou ter que ser bem rápido, não é uma aula aqui ao vivo, quero fazer um meet ainda com vocês na semana que vem, para a gente poder tirar qualquer dúvida. Mas ó, os textos podem ser classificados de narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e injuntivo, tá bom? E aí, a gente vai ter aqui um pequeno, mas muito pequeno descritivo de cada um para a gente poder entender. Então, o que são os textos narrativos? São romance, novela, crônica, conto de fada, fábula, lenda, etc. O descritivo são diários, relatos, biografia, autobiografia, notícia, currículo, lista de compra, cardápio, enfim. O dissertativo já é aquele que a gente pode meter o dedo, né? A gente pode falar a nossa opinião. Então, ele é um editorial, carta de opinião, resenha, artigo, ensaio, monografia, teses e dissertações, enfim. O expositivo é aquele que eu estou fazendo com vocês agora. Eu estou fazendo uma aula, né? Então eu estou fazendo o quê? Estou expondo para você conteúdos que são imutáveis, né? Eu não posso mexer. Aquilo é aquilo. Quando eu falo para você que o texto expositivo é isso, não sou eu que vou mudar. Eu não posso mudar essa informação. Então ele está sendo exposto para vocês. Já o injuntivo é aquele que tem propaganda, receita culinária, manual de instrução, regulamento, receita do médico, tá bom? Então é importante a gente saber que são esses 5 tipos principais de texto que a gente vai entender com muito mais calma depois. A gente vai olhar cada um na sua essência, tá bom? Então a gente vai entender o seguinte, ó. Lembra da dissertação e da conotação, da conotação e da denotação que a gente viu na aula passada? Então a gente vai começar a chamá-los também, ó, de textos literários, são aqueles que usam a linguagem conotativa, ou seja, eles usam figuras de linguagem, eles mexem no texto ao prazer do autor, eles trabalham as palavras do jeito que eles quiserem, eles dão outros sentidos para as palavras. Então, tudo que for conotativo vai chamar texto literário, tá bom? E os textos que não são literários são aqueles que são duros, são exatamente aquilo que eles representam, então eles são denotativos, tá bom? Então vamos ver esse exemplo aqui para a gente também deixar um pouquinho mais claro, ó. A linguagem conotativa, ela vai estar presente em poemas, romances, contos, entre outras coisas. Então tem um exemplo aqui que é um poema da Cecília Meirelles chamado Motivo. Então ela coloca o seguinte: se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei, não sei se fico ou passo. Então vou pegar só esse trechinho aqui. Vocês percebem que ela usou a palavra desmorono e edifico.
Desmoronar, você sabe o que é, né? Tem uma coisa inteira, ela cai. E edificar é o que? É construir, é crescer. Então ela faz uma brincadeira, ela está usando as palavras de uma maneira divertida para ela. Ela está colocando antônimos, né? Palavras que significam uma coisa e depois a palavra que é o contrário dela. Olha lá, permaneço ou me desfaço. Permanecer ou não estar no lugar. Não sei, não sei, não sei se fico ou se passo. Então ela está usando, está brincando com a palavra, com o sentido dela para poder montar o seu poema. Então isso aqui é um exemplo muito claro de linguagem conotativa e de texto literário, ok? O não literário é aquele que não tem brincadeira com a palavra. Ele é muito sério, ele é muito didático. Então, ó, por sua vez, a linguagem denotativa, que é o texto não literário, ela tem a finalidade principal de informar o leitor, tá? Por exemplo, através de uma notícia, de um livro didático, de um dicionário, de dissertação, etc. Então, eu vou pegar um exemplo aqui. Eu pego a palavra carro, vou no dicionário e aí eu procuro o que ela significa. Ó. Isso daqui está brincando com alguma coisa? Está fazendo alguma figura de linguagem ou está dizendo exatamente o que o carro é? Substantivo masculino, qualquer veículo que se locomova sobre rodas. Veículo automóvel. Veículos de duas rodas usado com os mais variados propósitos. Olha, duas rodas? Não sabia não, mas enfim. Isso é o que a definição do nosso dicionário diz. Então isso aqui é um texto denotativo, portanto é uma linguagem não, é um texto não literário, tá? É bem simples para a gente poder entender esses dois conceitos. O que vocês devem fazer? As atividades da apostila até a página 15, para quem tem a apostila física, aquela da capinha azul, aprender sempre, tá bom? Quem não tem, eu estou colocando também no Classroom e vou deixar disponível aí no nosso grupo do WhatsApp as imagens das páginas de 6 a 18, que são as páginas que vocês devem preencher, tá? Então, assim, vocês podem preencher ou copiar no caderno, não sei como vocês vão fazer, mas vocês vão mandar foto disso aí preenchido para mim. E é isso que vai valer a nota, tá bom? Não esqueçam que as aulas do Centro de Mídia valem presença, tá? E as atividades aqui valem notas. Então, só para a gente fechar, a gente vai se encontrar daqui a 2 semanas de novo. Eu vou fazer um meeting sobre esse assunto e vou cobrar vocês aí as nossas apostilas, tá bom? Não esqueçam que vocês têm até sexta-feira agora, dia 9, para poder entregar o gabarito das avaliações. Ela é muito importante porque vai ser nota de português e de matemática para vocês no primeiro bimestre, que acaba agora no final do mês de abril, tá bom? Então é isso, gente. Fiquem em casa, usem máscara, se cuidem e a gente se vê na próxima semana, tá bom? Aliás, daqui a 2 semanas, aqui na nossa aula remota da Escola de Ensino Integral do Jardim América. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Até mais. Falou!